Hello students, how are you? I hope you are fine. So today we are going to do the exercises read and write. Então hoje nós vamos fazer as atividades de leitura e escrita. Então olha só esse texto da número 1, Finger Spelling Alphabet. Então aqui é a língua, o alfabeto, né, na língua de sinais. E aqui no Brasil a gente fala Libras. Nos Estados Unidos é American Sign Language, que é ASL, que é a língua americana de sinais, e Libras é a língua brasileira de sinais. A língua Libras é só no Brasil. Nós temos alguns códigos na língua brasileira que não existe na língua inglesa. Então, cada país tem os seus sinais. Observe, né, a imagem. O que é equivalente a American Sign Language aqui em português? Eu já disse, né, que é a Libras. Em que situações nós podemos usar a língua americana de sinais? Agora leia o texto e marque verdadeiro ou falso ou NM quando não é mencionado. Então vocês vão ler aqui o texto calmamente, cada um no seu tempo, e depois da leitura vocês vão marcar verdadeiro ou falso ou não mencionado. Finger spelling is the process of spelling out words by using hands in precise movements. Então aí o movimento, né, dos dedos é um processo de soletrar, de falar palavras usando as mãos com movimentos precisos. Para entender a comunicação pelas mãos, as pessoas devem prestar atenção aos sinais e aos movimentos do lábio. E a linguagem, né, feita com as mãos, ela podem ser soletradas, podem ser soletradas por palavras, mas não são sinais claros. Leia a questão abaixo e verifique, né, se contém uma resposta para isso. Então, além de usar as letras, né, manuais que a gente faz aí com as mãos do alfabeto para nomes de pessoas que não têm sinais, quais outras situações a gente pode usá-la? Então ele diz aqui o que? A gente soletra, né? Os nomes das pessoas não têm um sinal fixo. Então a gente tem que soletrar, falar letra por letra. Então, além de nome de pessoas e lugares, o que mais que não tem sinal? Que outras situações nós podemos soletrar essas palavras usando as letras? Então, nós podemos utilizar para soletrar, para sinais que cantores falam, né, que não tem esse sinal, para ser mais claro e para que as pessoas possam entender o que o cantor está dizendo. Soletrar as letras que já estão incorporadas às línguas de sinais. E a língua americana de sinal, ela pode ser utilizada, né, o alfabeto através das mãos, através dos sinais, ela pode ser utilizada em outras linguagens de sinais, inclusive usando as duas mãos para o alfabeto. Qual dessas três opções vocês acham que é a resposta correta para a pergunta que está aqui? Agora, pense numa frase em inglês utilizando a língua americana de sinais e diga ao seu colega. Olhe o exemplo abaixo e e reveze com o seu colega. Vocês foram bem-sucedidos? Então, aqui não vai dar para você fazer essa número 5, porque você não está na sala. Quem está na sala, a gente vai fazer. Aí a gente faz na próxima aula, quando vocês estiverem em sala, ok?
2. Skim the text below and answer it was extracted from. Leia o texto abaixo e responda. Ele foi retirado de an almanac or a comic book? De um almanac ou de um livro engraçado, de história em quadrinhos? Qual dos dois tipos de livro foi retirado esse texto? Aí vocês vão ler e vão responder. There is an important statement of beginning of the text. Então, há uma frase muito importante no começo do texto. Os elefantes, eles podem entender gestos humanos sem ou com, sem serem treinados para isso. Reported team, isso foi descoberto numa pesquisa em 2013. Você acha que o autor do texto publicou esta frase? Você acha que ele publicou esta frase? O porquê que você acha que ele publicou esta frase? Este fato, esta opinião. Por que ele publicou isso? Por que você acha que ele escreveu isso no livro? As you can see, como você pode ver, as figuras dos elefantes ocupam metade da página do almanaque. Por que você acha isso? Que elas ocupam metade da página. 9. Marque as sentenças que são verdadeiras sobre os elefantes. Então, você vai ler aqui, por exemplo, a maior parte das espécies de animais que não são domesticadas falharam nesse teste. Apes and chimps have succeeded pointing test because they are humans' closest relatives. Aqui, então, os gorilas foram bem-sucedidos nesse teste porque eles são parecidos. São parentes próximos dos humanos. Os elefantes africanos, eles podem ser guias para o turismo. As pesquisas falaram que os elefantes podem ser bem-sucedidos, tão bem-sucedidos quanto os humanos, quanto os bebezinhos humanos, quando fizeram esse teste. Até mesmo os elefantes bem-sucedidos nesse teste, embora os elefantes sejam bem-sucedidos nesse teste, eles não costumam ter essa habilidade de evitar perigo. E os elefantes das imagens, eles estão no seu habitat natural. Então, vocês vão marcar um X apenas naquilo que é verdadeiro sobre os elefantes, tá? O number 10, we are not going to do now. E o último, inclusão. Read the text and discuss the following questions in pairs. Então, aqui você vai ler esses 7 tips, essas dicas, para se comunicar com pessoas que são surdas. E por último, aqui tem 2 questions. Are you or do you know a deaf person? Você conhece alguém que é surdo? Se sim, como que você usa essas dicas aqui? Com que frequência você usa essas dicas? Na sua opinião, quais dessas dicas são as mais efetivas? E por quê? Eficaz, Quais delas são mais eficazes? E por quê? Então, você pode responder aqui mesmo, no seu livro, a resposta para essas 2 questions. E essas são as atividades de hoje, students. Bye bye, see you next class.